Nosso texto hoje se encontra em João capítulo 14, versículos 2 e 3. A Bíblia diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que farei de Jesus? Mensagem de número 7. Vamos orar. Eterno Deus, nós te agradecemos de todo o coração a alegria de podermos retornar e podermos cultuar o teu santo nome. Obrigado pelas muitas bênçãos com que nos tens abençoado. E agora pedimos mais esta, a bênção de podermos ouvir a tua voz falando, desafiando, ensinando, corrigindo, admoestando e inspirando os nossos corações. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Durante estes últimos domingos, nós temos tentado pensar em possíveis respostas que o crente daria à pergunta de Pilatos. Pilatos perguntou, aflitíssimo, que farei de Jesus chamado Cristo? Nós vimos então uma primeira resposta que o crente poderia dar a esta pergunta de Pilatos é: eu crerei nele, porque realmente a fé é o início, é o fundamento de todas as coisas. Depois a segunda resposta poderia ser: eu o adorarei, porque quem crê vai adorar também a Jesus. Uma terceira resposta é: eu o amarei, porque quem crê, adora, ama a Jesus. E uma quarta resposta: eu o servirei. Uma quinta resposta: eu o imitarei. Uma sexta resposta, a última que vimos: eu falarei dele. E hoje nós vamos pensar nessa resposta: eu o aguardarei. Eu o aguardarei. Eu queria começar com uma das histórias mais famosas que vem da antiguidade. É uma história da literatura clássica grega. É a história de uma mulher que se chamava Penélope. E o seu marido um dia juntou todas as coisas e foi para a guerra. O marido dela se chamava Odisseu. Depois os romanos vão adaptar essa história e vão dizer que ele se chamava Ulisses. É o mesmo personagem, tanto Odisseu quanto Ulisses. E essa história foi contada por Homero neste livro clássico que é a Odisseia. A Odisseia porque conta a história do senhor Odisseu. Pois bem, Odisseu partiu para uma guerra. A guerra era longe, era em outro país, hoje esse país é a Turquia, e era chamada Guerra de Troia. E os acontecimentos finais dessa guerra estão registrados numa outra obra clássica desse mesmo autor, Homero, que é uma obra chamada A Ilíada. A Ilíada. Bom, Odisseu foi para a guerra. Passaram-se meses, passaram-se anos, mas Dona Penélope não recebia nenhuma comunicação. Então ela ficou sem saber, será que ele está vivo? Será que ele está morto? Será que ele vai voltar? E ficou nisso. Quanto tempo você esperaria se o seu bem-amado, a sua bem-amada partisse e prometesse voltar, ou mesmo que não prometesse, porque na guerra não dá para prometer, e você esperaria quanto tempo? Dona Penélope continuou esperando, simplesmente continuou esperando. E no que ela espera, passam-se os meses, passam-se os anos, muita gente acha que o Ulisses, ou Odisseu, não vai voltar mais. Então começam a aparecer na história dela os pretendentes à sua mão, pretendentes a casar com ela. Na verdade, apareceram 108, olha quanta gente, uma fila imensa, né, de pretendentes, todos eles se apresentando com propostas para se casar com ela.
O próprio pai dela insistia para que ela se casasse de novo, afirmando que o marido não ia voltar mais, não é possível passar tanto tempo. 20 anos já estavam se passando e ele não voltava. Mas ela, Dona Penélope, afirmava e reafirmava que esperaria Odisseu até o fim. E diz a história que, diante da insistência do pai, ela então concordou em casar com um desses pretendentes. Mas ela então fixou uma condição. A condição era a seguinte: eu vou me casar depois que eu terminar de construir esta mortalha para o meu sogro, o senhor Laerte. Então, ela começou a fazer essa mortalha. Você sabe que hoje a gente compra os tecidos prontos, mas na antiguidade os tecidos eram feitos à mão, né? A pessoa fazia o próprio tecido. E ela então começou a fazer o tecido da mortalha. Só que ela usou um estratagema muito esperto. Como ela não queria casar com nenhum deles, mas também já não tinha mais argumentos para oferecer ao pai, que insistia tanto que ela casasse de novo, ela fez isso. Ela durante o dia, o sol está aí, então ela costurava. Quando o sol ia embora, à noite todo mundo ia dormir, ela então descosturava. Olha que inteligente essa mulher. Ela descosturava o que ela fez durante o dia. E com isso, a mortalha jamais ficava pronta. Até que uma escrava, uma serva, descobriu esse estratagema e acabou denunciando, e a história continua. A verdade é que Dona Penélope, esperou durante 20 anos o retorno do seu marido. E não é que ele voltou? O Odisseu, ou Ulisses, voltou. E desde essa época, desde a época do grande escritor Homero, escritor grego antigo, Penélope é citada na literatura como sendo um exemplo de fidelidade conjugal. Fidelidade conjugal. Não sei se você lembra que na celebração da ceia do Senhor, eu sei que você está com saudade, eu também estou, nós sempre lemos um texto que é o texto fundador da ceia do Senhor, que é aquele relato em que Jesus dá instruções para os discípulos celebrarem a ceia. E lá em 1 Coríntios 11, 26 nós lemos: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Presta atenção nesse detalhe: até que Ele venha, porque Ele virá, Ele voltará. Ele disse aqui, olha, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Meus queridos amigos, é o Senhor Jesus quem está dizendo, virei outra vez. Não é palavra de um político, não é palavra de alguém que está querendo agradar a sua plateia, não. É o Senhor Jesus dizendo que virá outra vez. E disse, e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Domingo que vem nós veremos essa última parte da frase, né? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o crente responde à pergunta, o que farei de Jesus? Ele responde, eu o aguardarei. E por quê? Por algumas razões. A primeira razão, eu o aguardarei, porque Ele sempre pensa no meu bem-estar. Ele sempre pensa no meu bem-estar. Há uma música em inglês, uma música popular, com a letra em inglês, e ela diz assim, é um refrão que o sujeito repete: toda vez que você vai embora, você leva um pedaço de mim com você. Toda vez que você vai embora, você leva um pedaço de mim com você.
Aqui em João capítulo 14, nós vemos exatamente que Jesus está indo embora e ele vai levar um pouco dos discípulos consigo. Ele vai levar um pouco dos discípulos com ele. E por isso, em João 14, nós temos essa palavra, essa fala de Jesus se despedindo dos discípulos. Por isso que o texto, o conteúdo dos capítulos 14, 15, 16 e 17, esses 4 capítulos, eles são conhecidos tecnicamente, nas discussões acadêmicas de João. Esse trecho é conhecido como o discurso de despedida. Discurso de despedida. Por quê? Porque Jesus aqui está querendo preparar os seus discípulos emocionalmente para que eles não se sintam sós, para que eles não se sintam abandonados, para que eles não se sintam órfãos. Então Jesus não quis deixar os seus discípulos confusos. Se a tristeza era inevitável, a dúvida era descartável. Jesus queria tirar a dúvida do coração deles. Ele voltaria. A igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, teve grandes pregadores e um deles chamava-se Henry Liddon. Ele faleceu em 1890, foi um notável pregador, especialmente na Catedral de São Paulo, que era a base dele. E há um sermão dele que eu li e que diz assim: se Cristo não voltar, devemos trancar a porta desta igreja e jogar a chave no rio. Se Cristo não voltar, diz o pastor Liddon, se Cristo não voltar, devemos trancar a porta desta igreja e jogar a chave fora, jogar a chave no rio Tâmisa, que banha a cidade de Londres, evidentemente. Em outras palavras, o cristianismo seria visto, se Jesus não voltar, ele seria visto como uma religião falsa, e todas as esperanças que ornam a fé cristã, elas se apagariam por completo. Meus amigos, se Cristo não voltar, a nossa fé não tem fundamento, portanto não tem futuro, e daí não é nada a festejar. Se Cristo não voltar, igreja é desperdício de tempo. Se Cristo não voltar, pregação é desperdício de palavra, dízimo é desperdício de dinheiro, culto é desperdício de talento, é tudo em vão, tudo inútil se Cristo não voltar. Mas graças a Deus que Ele disse: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Jesus virá outra vez. E enquanto Ele não vem, nós devemos nos preparar para o seu retorno. Eu li a história de um judeu na Letônia, um judeu chamado Marcos, e ele se converteu. O pai dele era o rabino das 3 sinagogas que havia no século XIX, na capital da Letônia, cidade que se chama Riga. E Marcos se converteu, se tornou um grande líder, um grande pregador do evangelho em Londres, e ele ia sempre a Israel, ele estava sempre lá em Jerusalém, e ele conta que certa vez ele estava em Jerusalém para se reunir com alguns irmãos, e quando acabou a reunião, ele saiu com outro irmão e foram caminhando na direção do Monte das Oliveiras. E no que vão caminhando, eles alcançam um judeu que também está caminhando e começam a conversar, e parece que esse senhor Marcos, da Letônia, gostava muito de evangelizar os judeus. Ele era judeu, então já tinha uma ponte estabelecida. E ele está conversando com esse judeu no caminho para o Monte das Oliveiras, e é um judeu ortodoxo, daqueles que usam, né, o peiot aqui, aquela coisa, a barba aqui, né, pendurada, aquela coisa bonita que eles usam. Então o judeu vai conversando com ele e diz o seguinte para ele, olha só o que o judeu fala: nós, judeus ortodoxos,
observando as coisas que estão acontecendo no mundo, não podemos chegar a nenhuma outra conclusão a não ser a de que a vinda do Messias está próxima. A vinda do Messias está próxima. E quando ele vier, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Por isso, vou ao Monte das Oliveiras todos os dias, para estar pronto para recebê-lo. Eu vou ao Monte das Oliveiras todo dia, disse aquele judeu, porque quero estar pronto para recebê-lo. Ah, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos encontrasse assim, nos encontrasse prontos quando voltar, prontos a recebê-lo, de braços abertos, de corações limpos, de vidas preparadas. Jesus deixou claro, meus queridos, que Ele nos aguarda porque Ele sempre pensa no nosso bem-estar. O Senhor Jesus aprecia conviver conosco, Ele deseja muito, muito, muito a nossa companhia. Por isso é que Ele disse que ia preparar-nos lugar. Então você já sabe o que é que Jesus está fazendo hoje. Jesus está no céu preparando-nos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Uma segunda resposta é por que nós devemos esperá-lo? Eu o aguardarei porque ele prometeu voltar e me levar. Ele prometeu voltar e me levar. Você lembra da narrativa, primeira narrativa da Bíblia, depois da criação das coisas, da criação em si, depois vem a criação do homem, depois vem a narrativa da introdução do pecado na vida humana, Gênesis 3, lembra? E a Bíblia diz que quando Adão foi expulso do paraíso, o que aconteceu em seguida? Gênesis 3, 24. E havendo expulsado o homem, Deus é o sujeito aqui, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida, ou seja, para impedir que Adão voltasse por si mesmo para o paraíso. Meus queridos, com essa espada flamejante se revolvendo por todos os lados, nós temos clara aqui a impossibilidade de o homem retornar sozinho para o paraíso. Foi preciso que o Filho de Deus viesse e abrisse o caminho, por ser Ele mesmo o caminho. Ele veio dos céus, e é isso que nós celebramos no Natal. O Natal chegando agora, vamos celebrar. E nós lembramos isso, Jesus veio abrir o caminho para nos fazer retornar ao paraíso. Olha, não vai sair no jornal, pode crer, mas a qualquer momento a história humana será interrompida para sempre. Jesus voltará. Foi ele mesmo quem disse, virei outra vez, versículo 3, virei outra vez e vos levarei para mim. E quando, lembra, no último contato de Jesus com os discípulos, você lembra? Foi antes de Jesus subir para o céu. Atos capítulo 1 conta como é que foi isso. Atos 1, 9 a 11 diz assim, depois de dizer essas coisas, ele, Jesus, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Então, presta atenção, Jesus vai subindo, contrariando inclusive a lei da gravidade, que puxa tudo para baixo, né? Jesus está indo para cima, Jesus vai subindo, enquanto eles olhavam, ele foi levado às alturas e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles
2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Ainda ontem estava lendo na internet um artigo de um sujeito dizendo que Jesus já voltou. E então agora nós temos que sair comunicando às pessoas que Jesus já voltou. Mas como que Jesus já voltou? Se aqui está dizendo, virá do céu do mesmo modo como o vistes partir. E lá em Apocalipse nós lemos que todo olho o verá. Então não tem nesse negócio de dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vai lá, não vai não, porque não é por aí. Quando Jesus voltar, meu prezado amigo, vai ser muito mais luz do que essas que você vai ver aqui acesas hoje à noite. Hoje à noite nós vamos acender essas luzes aqui atrás e você vai ver. Quando Jesus voltar vai ser muito mais claridade, muito mais poder, muito mais glória, muito mais luz. De tal modo que as pessoas não vão conseguir nem encará-lo. Tal a refulgência da sua presença. Então eu o aguardarei, porque ele sempre pensa no meu bem-estar. Eu o aguardarei porque ele prometeu voltar, e palavra de Jesus a gente escreve. Mas em terceiro e último lugar, eu o aguardarei mesmo que demore. Mesmo que demore. Eu sei que há muitas tentações que atacam o crente, mas uma tentação que ataca o estudioso da Bíblia, sabe qual é que é? É a tentação de pegar uma calculadora e ficar ali fazendo contas para tentar marcar a data da volta de Jesus. Ah, meu querido, essa é uma tentação que faz cócegas nos cristãos, bons obreiros. E tudo que eles têm feito é envergonhar o nome de Jesus, porque claro que Jesus não vai voltar segundo os cálculos da minha calculadora. Gente boa, eu falei, já tentou fazer isso. Até Martinho Lutero, que eu considero um dos homens mais lúcidos da história da igreja, ele cedeu à tentação de marcar a data de Jesus. Há um autor chamado Timothy George que diz assim: quando o evangelho de Lutero veio a público pela primeira vez, ele estava confiante de que seria bem-sucedido. Logo acreditava ele, o papado cairia, e o papado não caiu, está até hoje aí. O papado cairia, o imperador convocaria um verdadeiro conselho reformador, os judeus e os muçulmanos, que Lutero chamava de turcos, os judeus e os muçulmanos seriam convertidos e Cristo retornaria e o diabo seria derrotado para sempre. Só faltou dizer, vai ser no dia 28 de fevereiro de 1524. Só faltou marcar a data, mas ele está... Então vê-se aqui a ingenuidade do jovem Lutero. Mas não foi só ele não, se tivesse parado nele, tudo bem, mas vários outros irmãos ao longo da nossa história tentaram acertar a data da volta de Cristo. A lista é longa, lista de pessoas que tentaram marcar a volta de Cristo. Eu já fiz um sermão uma vez citando todos eles, então não quero repetir aqui, mas a lista é longa e nos tomaria muito tempo o mero mencioná-los. Agora, queridos, esse gesto precipitado desses irmãos queridos, que de Bíblia na mão e a calculadora na outra, tentam marcar data para a volta de Jesus, esse gesto precipitado revela desconhecimento das palavras de Cristo. Simplesmente isso. Revelam analfabetismo bíblico, ou falta de lembrar uma coisa que Jesus ensinou claramente, está em Mateus 24, 36, por exemplo. Ali, Jesus disse: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Senão somente o Pai. Então, você está preparado para a volta de Jesus? Sim, tomara que sim.
Está marcando data para a volta de Jesus? Não, não, tomara que não. O apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus, que foi um desses que estavam olhando para cima quando viu Jesus subindo contra a lei da gravidade e ser recebido no céu, Pedro vai escrever depois aos crentes em geral este texto que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Na segunda carta, Pedro tem um capítulo só sobre a volta de Cristo, que é o capítulo 3. E ele diz assim: mas vós, amados, versículos 8 e 9, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está argumentando aqui porque muita gente dizia, já na época de Pedro, vai voltar nada, já passaram aí 10 anos, 20 anos, 30 anos, e até hoje não voltou, então acho que não vai voltar mais não. Então Pedro contra-argumenta, lembrando que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então por que Jesus está demorando? Jesus está demorando, diz Pedro, porque Ele está esperando que todos venham a se arrepender. Então presta atenção, amigo, você que está aí acompanhando o culto hoje, Jesus não voltou ainda, porque Ele quer que você tenha uma experiência de conversão, que você o receba, que você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Em fazendo isso, você está pronto para a volta de Jesus e Ele poderá voltar e levar você. Quero terminar com uma história de uma garotinha que um dia chegou para o pai e falou: papai, está chegando o meu aniversário, o senhor me dá um presente de aniversário? Eu tenho uma sugestão de um presente para o senhor me dar. O que é, minha filha? Eu queria ganhar um ratinho. Um ratinho? Eu acho que seria legal brincar com um ratinho. Eu acho o ratinho tão bonitinho. Não, minha filha, isso eu não posso te dar, não. Não dá para confiar em ratos, eles podem te morder, podem trazer doenças. Desculpe, mas não vou te dar esse presente, não. A garota não se conformou. Dali a alguns dias, o pai daquela garotinha precisou viajar. E no instante em que ele viajou, ela aproveitou a ausência do pai, foi lá, esvaziou o seu cofrinho com as moedinhas que veio acumulando durante muito tempo, pegou aquelas moedinhas, correu até uma loja de venda de animais e falou para o dono da loja que queria comprar. Falou para o atendente que queria comprar um ratinho. O dono da loja levou-a até uma gaiola onde havia vários ratinhos expostos e falou para ela: pode escolher qual que você quer comprar, qual que você quer levar, minha filha. Ela escolheu um, pagou e levou o rato para a sua casa. A história termina aqui. Ela podia ser mais dramática, né? Aí a menina pegou uma doença, ficou mal, morreu, sei lá. Mas ela para aqui. Mas mesmo parando aqui, ela tem uma moral. A moral é a seguinte: enquanto aquela menina amar mais ao ratinho do que ao seu pai, ela não vai querer que o pai volte. Olha a moral dessa história. Enquanto aquela menina amar mais ao ratinho do que ao seu pai, ela não vai querer que o pai volte. Eu acho que a moral dessa história é uma advertência para a gente se analisar, sabe? Para a gente se analisar e se perguntar: por que eu não estou desejando que Jesus volte hoje? O que há de errado na minha vida que eu não estou desejando esse retorno? Enquanto aquela menina amar mais ao ratinho que ao seu pai, ela não vai querer que o pai volte. Vamos orar.
Prepara o nosso coração, Senhor, com a Tua palavra, com as advertências dos irmãos, dos amigos, dos queridos em Cristo. Prepara o nosso coração, Senhor, para que, ao retornar o Teu Filho Jesus a este mundo, nós possamos celebrar, vibrar com esse retorno e subir com Ele e estar com Ele para sempre. Em nome dEle nós oramos. Amém.